Graça e paz, amados irmãos, que esse vídeo possa te encontrar gozando de paz, gozando de perseverança, gozando de intimidade, gozando de comunhão com Deus. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, hoje é o dia 27 de dezembro do ano de 2021. Estamos aqui gravando mais esse vídeo para a edificação de todos aqueles cujo qual tiverem acesso a esse vídeo. Então eu peço que você, com muita atenção, possa ouvir as palavras que serão aqui trazidas para edificação. Sabemos que temos uma grande responsabilidade ao abrir nossa boca, porque o apóstolo Paulo fala no livro de Tito, na sua epístola, no capítulo 2, ele diz, não saia da sua boca, ele diz para cada um de nós, que nós não devemos abrir a nossa boca, que não deve sair da nossa boca aquilo que não é a sã doutrina. Ele diz a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Lá no livro de Éfeso ele fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que sirva para a mútua edificação daqueles que te ouvem. Por isso nós estamos aqui com temor e tremor na palavra do Senhor, daquilo que o profeta também ele diz, o nosso Senhor Jesus Cristo, que o homem dará conta de toda palavra fútil que sair da sua boca. Louvado seja Deus por tudo isso. Por isso que com muita responsabilidade eu venho usar esse meio de comunicação para trazer para os irmãos uma palavra de edificação. Eu vou pedir apenas que você, meu amado irmão, possa compartilhar no WhatsApp, nas redes sociais, com seus amigos, para que esse vídeo possa ter uma larga escala que ela possa ir a muitas pessoas, ter uma vasta escala de visualizações, não para a glória ou enaltecimento do homem ou do ego, mas para que outros sejam alertados e edificados. Aqui diz a palavra do Senhor. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3 e no versículo de número 4. Nós vamos fazer essa leitura aqui de forma rápida. Diz a palavra do Senhor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias irão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo onde está a promessa de sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. O versículo diz, do versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra tem sido guardada para o fogo, sendo reservada para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há será descoberta, será queimada. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim, dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Meus amados,
Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, eu venho aqui nessa hora trazer uma palavra edificativa. Estamos observando o caminhar das coisas. Estamos observando o desenrolar dos fatos. Estamos observando. E o que eu tenho a dizer para os irmãos, aqui diz a Palavra de Deus que homens andando conforme as suas próprias concupiscências. O alerta que eu quero dar para você, meu amado irmão, é que aquelas pessoas que vieram sendo alimentadas a vida toda por uma religião, por um sistema teológico, elas terão dificuldades. Elas terão dificuldades de aceitar a verdade. Eles estão pregando um suposto arrebatamento, estão pregando um suposto livramento. Se for haver arrebatamento, para mim tanto faz como tanto fez. Eu não quero nenhum livramento. Eu não quero nenhuma facilidade. Eu quero aquilo que o Senhor Deus na sua palavra diz. Muitos estão vivendo uma vida de gozo, vivendo uma vida de conquistas, vivendo uma vida de vitória. Muitos estão aí afora pregoando doutrinas, pregoando fábulas, pregoando ficções e fazendo da vida um lugar bom para se viver. As coisas que estão vindo aí virá como um rolo compressor. E eu desejo ardentemente que tudo isso venha. Eu desejo ardentemente, com temor e tremor no meu coração, que todas as pragas e profecias e que todos os selos do Apocalipse venham. Venham porque isso vem a favor da igreja. Ela vem e a igreja ela está guardada e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é sem mácula, a igreja é sem marcas, a igreja é sem rugas, a igreja é sem mancha. A igreja não é derrotada, a igreja não tem nada a perder, porque a igreja já perdeu tudo. Aqueles que são igreja, os seus corações não estão no brilho do ouro, e não estão aqui para conquistar as glórias desta terra. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. As palavras do Senhor Jesus, elas começarão a ter agora o verdadeiro efeito pela qual elas foram enviadas. Palavras como essa, se alguém amar a mãe, se alguém amar a esposa, se alguém amar os irmãos biológicos, se alguém amar os filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Nós vamos começar a entender essas coisas quando a gente observar que talvez na sua vida a sua esposa possa renunciar, o teu marido possa renunciar, possa ceder ao sistema. O seu filho talvez decida não seguir o caminho do Senhor. Talvez a sua esposa olhe para trás e você que vinha olhando para o lado, vendo que ela vem te seguindo, do outro lado vem suas filhas, mas de repente você olha para o lado, porque era proibido olhar para trás, mas para frente, para cima e para o lado, não foi dada nenhuma restrição. Ló, naquele momento, entendeu que a sua esposa não estava mais caminhando. Mas se ele olha para trás, ele rompe a aliança, ele rompe a ordem, como Sansão rompeu a aliança, descobrindo a Dalila o seu elo de comunhão com Deus, que eram suas tranças, eram seus cabelos. Palavras como essa escrita aos Hebreus: o justo viverá da fé. A moeda não será o dinheiro, não será os bitcoins, não será as moedas digitais, que você vai perder o seu poder de compra ao não se entregar ao sistema. E aí agora nós vamos andar no mundo, e aquela palavra de Jesus: tive fome e não me deste de comer. Senhor, quando te vimos? A um desses meus pequeninos. Quem são esses pequeninos? Aqueles mesmos pequeninos que Jesus, diante dos religiosos de sua época, ele olha para cima e se alegra no espírito e ele diz: ó Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas aos grandes, sábios e entendidos desta terra e revelaste aos pequeninos. Os pequeninos não são os ladrões que estruparam seus pais, suas mães, roubaram, mataram.
A palavra de Deus, ela diz que a justiça, ela vem para os meliandros, ela vem para os impostores, para os ímpios, para os injustos. Em nenhum momento o Senhor Jesus vai se identificar com os filhos das trevas. Estive preso, não me visitastes. Ele não está dizendo do traficante, do ladrão, do assaltante, que está ali na cadeia, fruto daquilo que ele semeou. Queres ser louvado pelas autoridades? Faz o bem, diz o apóstolo Pedro. Se alguém padece, que não padeça como ladrão, mas como quem faz a vontade do Senhor. Esses pequeninos, cujo qual o Senhor Jesus relata para aquela classe de pessoas, somos nós que tememos a Deus e que seremos perseguidos agora diante desse sistema que vem aí agora. Aquele que não possuir um chip, uma marca, não vai poder comprar e nem vender. Lá em Apocalipse capítulo 16, fala que isso vai dar um efeito colateral, uma reação, onde vai surgir chagas malignas no tecido epitelial, que as chagas, as feridas vão explodir no corpo, na pele. Chagas malignas. Essa será a maldição de todos aqueles que implantarem-se ao sistema. A palavra de Deus diz que todo aquele que tem um nome escrito no livro da vida não vai aceitar, não vai entrar nesse sistema. São os mártires, serão mortos. E quantos desses aí estão sendo seduzidos pelas suas concupiscências? Quando eles começarem a ver que o arrebatamento tarda, eles vão começar a entregar um irmão a outro irmão, porque terá prêmios. Onde tem aí um ajuntamento de irmãos, você sabe onde é que tem aquele povo que nega inoculações, que são contra um sistema ditatorial que está sendo imposto? Vou lhe dar um prêmio, 1000 cesta básica, você vai ter moedas digitais, você vai ter aí benfeitorias do governo. Irmãos biológicos entregarão irmãos. Não são irmãos em Cristo. Paulo fala sobre falsos irmãos. Não tenha comunhão com aqueles que são falsos irmãos. Quem são esses falsos irmãos? O que é que eu estou querendo? Quando vir essa perseguição, ela vai destruir todo o sistema religioso da reforma protestante. Todos vocês que estão ligados às instituições vão ter que entender que a igreja é unidade, é uma só, é um só corpo, um só espírito, um só batismo. É um só Deus, é só um mediador. Vai existir aí os religiosos que já estão dizendo que as inoculações é uma doutrina. Eles estão aí gozando deste mundo, eles não querem perder o seu quinhão. E eles estão aí nessa situação. Aí virá uma perseguição. Aí com essa perseguição a gente vai saber quem são os fiéis. Quem são os tementes ao Senhor. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. As coisas que vêm pela frente aí, meu irmão, é preciso você estar preparado psicologicamente. Não me venha com essa ideia de que eu faço parte da Assembleia de Deus, eu faço parte da Batista, da Presbiteriana, da Anglicana, da Calvinista. Essas placas vão se dissolver, irmãos. O que vem pela frente vem para mostrar para você que não é a paz de Deus, que não é a paz seja convosco, não é a paz de Cristo, a paz de Jesus, até nas saudações se dividem. O que vem pela frente vem para realmente tirar aqueles que são dele e que estão nas instituições. Virá um tempo de tanta dificuldade, de tantas lutas, de tantas perseguições, que ostentar-se como servo de Deus será assinar um decreto de morte. Assim como foi nos períodos de César em Roma e no período de toda a história da igreja. É verdade que estamos gozando de uma certa liberdade e que tem dado isso, essa certa liberdade, linha e abertura para tantas heresias e para tanto gozo do pecado. As Escrituras dizem no livro de Hebreus que Moisés ele renunciou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele tinha na mente dele a ideia, a fé, de que ele receberia da parte de Deus galardões, e ele escolheu sofrer com o povo de Deus.
Olha o que diz as Escrituras Sagradas, eu quero fazer essa leitura. Diz assim para nós a palavra do Senhor. Diz aqui, ó, pela fé, o justo viverá da fé. Pela fé, foi justamente pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser faraó. Recusou ser chamado filho da filha de faraó. Seria um sucessor, talvez. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Muitas instituições estão ensinando as pessoas a ter o gozo do pecado. Veja o que é que o apóstolo Pedro ele está dizendo. Vindo em suas próprias concupiscências. Concupiscência não é uma coisa boa. Vindo em suas próprias concupiscências, interpretações pessoais ao seu bel prazer. Eu interpretei aqui que é proibido televisão. Eu interpretei aqui que é proibido celular. Suas próprias concupiscências interpretaram a palavra. E com a navalha na carne, com a dor, com o sofrimento, tendo que abandonar suas casas, seus carros, porque não tem condição de botar combustível no carro, a não ser que tenha a marca para poder comprar ou vender. Como vai ser? O Senhor tem um livramento, um escape para o seu povo. Ah, mas vai ter o arrebatamento. Quem ele vai vir arrebatar? Os assembleanos? Os presbiterianos? Os luteranos? Os menonitas? Uma placa? Uma certa comunidade? O povo de Deus só existe um. Disse que Moisés escolheu sofrer agora com o povo de Deus. Você já está vendo que está tendo já uma separação. Está tendo um papel pedagógico, uma pedagogia, uma pedagogia para as pessoas que estão cedendo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, eu estou tomando porque eu quero ganhar a minha vida, perder-la. Agora não. Agora nós sabemos que está aí. Mas virá outras. Isso é um processo educativo, robótico. Virá outras. E as outras, por aumentar algumas coisas, podem existir mutações aí severas. E haverá mais mortes. O povo subjugado mentalmente irá ceder. Porque verá que é a melhor coisa para a humanidade será esse sistema da IA. O povo de Deus no meio disso não vai querer negar a Deus. Note que já foi isso há algum tempo atrás. Foi no tempo de Nironde, na Torre de Babel, Nabucodonosor, na construção da estátua, onde forçou todos ali a dobrarem seus joelhos, dobrarem seus joelhos. E o que foi que aqueles homens... Pedro também foi proibido de pregar a palavra. Olha, vou te liberar aqui da cadeia, mas veja bem, não pregue. E Pedro ali disse, como não poderemos pregar? Porque melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Salomão lhe diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Nós estamos vendo aí, os mandamentos estão aí para serem obedecidos. E quando ele foi imposto, diz que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, Apocalipse 16, 2, Apocalipse capítulo 13 também, todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão estar aqui. Ou não vão ser arrebatados? Eles vão estar aqui, eles não vão aceitar as restrições da marca. Alguém disse que esse povo é o povo judeu. Não, é a igreja do Senhor. Seremos vagabundos, perseguidos fora da lei. O apóstolo Paulo ele deixou bem claro, aquele que está no mundo, como do mundo não amasse, como do mundo não estivesse. Aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Moisés não quis o gozo do pecado por um tempo, mas escolheu sofrer com o povo de Deus.
E esses líderes, esses lobos, diz que os mercenários, quando vem um lobo, o mercenário corre. O lobo quer comer a ovelha, o mercenário corre. Mas Jesus é o bom pastor. Ele é a porta das ovelhas. Aquele versículo que apertado é o caminho, estreito é a porta, traduzido do original, é um funil. As coisas estavam mais fáceis, mais largas quando você começou, mas o funil, ele vai afinilando. Estava bem largo, você vem folgado, e cada vez que você vai carregando a sua cruz, o peso vai aumentando, a ponto que lá no final só vai passar um de cada vez. Porque a bitola da garrafa, o funil é mais fino do que a bitola da garrafa. Assim é o caminho, apertado, estreito. A porta é apertada, o caminho é estreito, ele vai se afinilando. Tudo que virá e agora, virá para revelar quem é quem vai suportar. O meu justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aqueles que virão, segundo suas próprias concupiscências, vão dizer assim, ele não disse que ia voltar e não voltou agora, até agora. Quantos vão se apostatarem da fé já estão colocando outras coisas, um Cristo genérico, festas, danças, congressos. Vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele possa verdadeiramente, com a sua graça e com a sua intensidade de busca, se fortalecer no Senhor. Porque o que vem pela frente, estão dizendo aí, vai melhorar, estão voltando ao normal, estão fazendo congressos, festas, parece que não aconteceu nada. Quem morreu, morreu, né? Querendo carnaval, os ímpios. As coisas que vêm pela frente vai provar quem é você. Quem perseverar até o fim será salvo. Cinge teus lombos, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está chegando as coisas difíceis. Está vindo as perseguições. E se você continuar, meu querido, vivendo esse evangelho gospel, andando conforme suas próprias concupiscências, você vai dizer, onde está a vinda dele? Quando vinha a perseguição, muitos morrendo, estão profetizando bênçãos, estão na porta do templo, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor. Falando prosperidade quando não é prosperidade, falando visões do seu coração, chave, carro, casa e bênção. O Deus Todo-Poderoso tem uma contenda com os habitantes da terra, porque só prevalece o mentir, o roubar e o adulterar. Mas o Senhor Jesus, Ele está vindo. Está vindo permitindo. Ele está abrindo os selos apocalípticos. E o que vem pela frente, irmãos? O Senhor Jesus disse que diante das coisas que sobrevirão ao mundo, os homens desmaiarão de horror. Os homens irão desmaiar, irão desfalecer. Prepara teu coração no Senhor. Fortalece, amado, a tua fé. Lê a palavra de Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Saia das brincadeiras. Saia das brincadeiras. Saia de uma vida banal, de uma vida de facilidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto e pode te ouvir. Que Deus em Cristo nos abençoe. O momento agora é de luto. O coração do sábio está na casa da tristeza. Cuidado, cuidado com os festivos. Cuidado com essa vida efervescente, com essa vida hedônica. Que os vossos corações não se carreguem, não se sobrecarreguem com as orgias, com as coisas desta vida, com as glutonarias, e aquele dia vos sobrevinha como um laço, como uma armadilha, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Aqui diz o nosso irmão Pedro, que agora essa terra está guardada para o dia do fogo e do juízo final. Muitos irão andando nas suas próprias concupiscências. Eu quero terminar deixando aqui esse texto para você. Diz aqui, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor. Não fala sobre arrebatamento, fala sobre o dia do Senhor. Virá como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas, descoberta. Nós, porém, a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, na vinda do Senhor, um grande estrondo no céu, e nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Onde entra aqui o arrebatamento? Essa solução que foi criada de 1970 para cá. Onde entra essa esperança? Essa falsa esperança. Pense nisso, irmãos. E não fortaleça o seu coração com falsas promessas e com falsos lenitivos. Não fuja, não tire o braço da seringa, porque se você recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Que você possa estar preparado, meu querido. Porque o rolo compressor vai passar e vai destruir toda essa falsa religiosidade. E é preciso estar firme e em pé. Como disse o Senhor Jesus, para encerrarmos, e aqui o Espírito Santo me faz lembrar desse texto. Aqui no capítulo 21, o Senhor Jesus está dizendo: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possas escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estar em pé naquele grande dia, na presença do Filho do Homem. E não ouvir: apartai-vos de mim que não vos conheço. Mas ouvi aquela palavra: vinde a mim, benditos de meu Pai. Muitos dirão: Senhor, Senhor, não expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos maravilhas. Abra os seus ouvidos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Que Deus em Cristo, irmãos, nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que continue nos sustentando através das ricas consolações do Espírito Santo, através da edificação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: a única coisa que o Espírito me revela é que o que vem para mim são lutas e perseguições. Cuidado com esse espírito, esse falso espírito que tem revelado para você outras coisas, que não são as coisas que o Espírito Santo está revelando. Tem revelado pirulito, chocolate, bombom, festas, bênçãos, carros, casas, onde nós não devemos possuir tesouros na terra. Onde tiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Cuidado, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as falsas profecias. Prepara teu coração para encontrares com o Senhor teu Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus te abençoe, meu irmão.